vamos continuar com os nossos bastidores aqui, agora meu e da Jussara Soares, sobre a sucessão de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Alvo de desconfiança por parte da base bolsonarista, o presidente do Republicanos, também candidato à sucessão, o deputado Marcos Pereira, não desistiu de ter o apoio do PL nas eleições para a cadeira de presidente da Câmara. Para isso, tem tratado de seguir à risca o conselho que ouviu do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, de tentar se tornar o candidato do atual presidente da Casa, Arthur Lira. Isso porque Bolsonaro disse que o PL apoiaria o nome preferido de Lira. Vamos lembrar que Marcos Pereira procurou Bolsonaro para pedir apoio porque o ex-presidente estava disposto a engajar a bancada do PL contra a candidatura dele, com a alegação de que o presidente do Republicanos não estaria cumprindo acordos com a oposição. Citaram, por exemplo, à CNN, já alguns parlamentares, um episódio que teria distanciado Marcos Pereira do PL, exemplo é a eleição no Senado, com a avaliação de que o presidente do Republicanos não se engajou totalmente para eleger Rogério Marinho. A bancada federal de deputados, de 95 parlamentares do PL, tem feito os postulantes se mexerem de forma independente em busca de apoio. Mostramos para vocês aqui no Bastidores CNN que os 4 candidatos, aí falando, além do Marcos Pereira, Elmar Nascimento, o Isnaldo Bulhões e o Antônio Brito, já estiveram em encontros reservados, ou com Bolsonaro ou com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Sob reserva, os parlamentares avaliam que a sigla, o PL no caso, deve enterrar de vez a ideia de lançar um candidato próprio para marcar posição, como tem dito os interlocutores do PL até aqui. A negociação por apoio no segundo turno, viria depois por um preço maior. A contrapartida, no entanto, para que o PL remova uma candidatura própria, segundo os líderes do partido de oposição, seria um lugar de destaque na composição da mesa diretora, como, por exemplo, foi conversado com Elmar Nascimento, a cadeira da primeira vice-presidência. Lira deve definir o candidato para sua sucessão até agosto, portanto, antes das eleições municipais e depois da votação da regulamentação da reforma tributária. Ele ainda pretende levar a Lula uma lista de opções e submeter os nomes ao veto do presidente da República. Vamos ouvir o Pedro Venceslau, porque é um cenário que acaba sendo também bastante conciliador com Luiz Inácio Lula da Silva, porque Lula, a gente trouxe essa informação numa conversa recente, Lula disse, Lira, escolha o seu candidato, e aí Lira dá uma oportunidade para Lula. Olha, eu só vou colocar óbice se for alguém que realmente eu não concordo, que seja um nome que vá fazer oposição ao governo federal. E aí Lira foi muito claro, disse, não, eu não vou indicar nenhum nome para estar à frente da Câmara dos Deputados no próximo ano que seja de oposição ao governo federal. Não quero problemas. Então é possível que nós tenhamos um cenário em que Lula e Bolsonaro estejam apoiando o mesmo candidato. E todas as discussões que nesse momento estão pautando o Congresso Nacional, de certa forma, passam pela eleição da mesa diretora da Câmara. Todo mundo fazendo gestos para a base bolsonarista, para os eleitores, para os deputados mais à direita, também mantendo pontos ali com os deputados do Centrão. Esses movimentos, esse pacote de projetos ali para dar anistia para os envolvidos nos atos terroristas de 8 de janeiro, para blindar o Jair Bolsonaro, tudo isso passando pelo aval do Lira, são sinalizações pensando na sucessão dele, porque tudo que o Lira não quer é voltar para o baixo clero da Câmara quando sair da presidência da Casa. Vocês mesmos já deram aqui em outro momento que ele é cotado até para ser ministro do presidente Lula. É uma relação ali que vai e vem entre os dois, Às vezes eles estão mais próximos, às vezes mais separados. E para o presidente Lula, dentro desse pouco espaço que ele tem de manobra no Congresso Nacional, obviamente não dá para ele apostar num candidato do PT ou do campo da esquerda ou da base governista. Seria dar um tiro na água. Então ele está pensando na própria preservação política, que vai ser a preservação do governo, um presidente da Câmara que não ensaie ameaças de colocar projetos de impeachment para tramitar na casa e que tem o mínimo de relação política com o presidente da República. E não dá para ser um bolsonarista incendiário ocupando esse posto. Se o Bolsonaro aceitar isso, o Lira já tem uma avenida pela frente para conseguir fazer o seu sucessor.